amigos, mais uma vez aqui a Escola Bíblica Souza. Estamos de volta aqui no formato de trocação de papo, né, pastor? E aí, Luquinha? Tudo bom? E aí, tá melhor? Tô sarado, graças a Deus. Fui acometido, mas vim aqui foi vencido, graças a Deus. Sinto que, confesso que senti falta do nosso papo. Acabar acostumando ali, a gente aprendendo, né? Falando e aprendendo. Traçando uns pontos nas ideias aqui. Isso aí. E hoje, pessoal, a gente, retornando agora ao nosso formato aqui, que a gente adora, a gente vai falar sobre um tema bem legal, que é a eclesiologia, né? Que é o estudo da igreja. A gente tirar esse mito aí do que seria a igreja, seria as paredes, seria as pessoas, seria o tipo de louvor, o tipo de pregação, né? Então, fica com a gente aí para a gente aprender mais sobre esse tema, eclesiologia. É isso aí, vamos lá. Bom, pastor, que palavra difícil é essa, eclesiologia? Quase dá um engasgo aqui, né? Quase dá uma trocação de palavras aqui. A gente colocou como um versículo base aqui, Romanos, né? Romanos 12, do 4 ao 5, que diz assim, ó: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem toda a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então, nesse versículo aqui, o escritor de Romanos já fala que dá uma ideia do que um corpo, num exemplo, né? Um corpo é uma coisa só. Várias pregações você já falou que se um dedinho tá doendo, o corpo passa mal, né? O dedinho às vezes dói, hein? O dedinho dói, na beira da cama aí. Então, a ideia de igreja seria como se fosse, já tira por esse versículo que é uma coisa só. Uma coisa assim. E não importando os vários locais, né? Importando vários locais. Então, trazendo para a ideia histórica, eclesiologia, né, vem de eclésia, que é a palavra grega para os congregados, ou antigamente chamado como carral, né, ou correte, lugar de ensino, lugar onde as pessoas são influenciadas por um preletor, um lugar onde trata sobre assuntos antigamente, né, quando juntavam assim várias pessoas, chamavam que era um carral, era um lugar onde as pessoas tratavam ali sobre temas importantes da sociedade, né, leis, teorias e reuniões de ensinamento. Entendeu? Tipo, a gente tem uma ideia sobre uma nova lei, uma nova modo de viver, um novo modo de pensar. Então juntava as pessoas, chamava de carral, né, uma eclésia, e ali um preleitor, uma pessoa, ensinava várias pessoas numa narrativa ali. E a Bíblia até cita em algumas passagens como se fosse a assembleia, né? Isso, uma assembleia. Uma reunião de várias pessoas ali para tratar de assuntos em comum, né? Assuntos importantes. E estaria recebendo, como diz aqui, a orientação, né? O ensino. É importante esse ponto mesmo. Isso, o importante é a gente entender que a eclésia, né, que hoje em dia as pessoas conhecem mais, não falam mais carral, mas falam mais igreja, ela tinha uma importância tão forte, um fundamento tão bem firmado, que os ensinamentos que davam lá viravam leis, né? Então, se por exemplo uma pessoa ensinou algo dentro do carral e dentro da igreja, e vinha uma pessoa fora da igreja ensinava outra coisa diferente, era totalmente ignorado. O ensino da igreja era o verdadeiro ensino. É porque a gente tem que, às vezes, traçar essa ideia de que tinha lugares que praticamente a cidade inteira estava ali na igreja, né? Sim. Então, eles até aproveitavam que estava todo mundo reunido, até depois do culto, vamos colocar assim, tratar de alguns assuntos pertinentes à sociedade, algumas coisas ali, e é onde ia passando, né, os ensinamentos, e onde, inclusive tratando de ensinamentos bíblicos que tem a ver também com o convívio, né, de sociedade, e aquilo ia trazendo podemos assim, uma forte relevância no dia a dia dali das pessoas, né? Sim. E qualquer coisa diferente era rejeitado, né? Sim.
E antigamente, né, pastor, eu acho que até hoje, né, alguns países, a igreja é o órgão mais poderoso, é a instituição mais poderosa do país. Então, se a igreja fala que é proibido comer alface, então o país inteiro é proibido comer alface. Então, a igreja ainda tem alguns países, eu acho que no Oriente Médio, alguns países mais rígidos assim, né? A igreja... Eles ficam esperando a palavra, né? Isso, a igreja é a instituição mais poderosa, né? Então, o estudo da igreja é um estudo bem atual nos dias de hoje, porque se a gente for ver no nosso âmbito social, existem várias e várias pensamentos ou linhas teológicas ou nomes de igreja. Várias e várias. Né? Vem decorrendo a igreja C, igreja A, igreja B, uma igreja que proíbe isso, outra igreja que não proíbe aquilo. O que a gente tem que ter ideia é que a igreja em si, como Paulo falou em Romanos, é um corpo físico. Então, só existe uma igreja, certo? Vendo no ponto de vista que você falou, pode ser que ela está em vários lugares, mas é uma igreja. Isso quer dizer que só existe uma mensagem que é verdadeira. Isso. A Bíblia fala que Jesus é o cabeça, né? É o cabeça. E nós estamos ligados a Ele. Então, o que vem de Deus é o que tem que permanecer ou estar pertinente, né? No caso das várias ramificações que estão ligadas. Para isso, a gente precisa conhecer a palavra, para auferir, verificar ali se realmente o que está sendo ensinado tem a ver com aquilo que emana do cabeça, que é Jesus. Porque o apóstolo Paulo fala que Jesus é o fundamento, né? E nós não podemos pôr outro fundamento que não seja ele, né? Então é muito importante cada pessoa estar atento, né, a tudo aquilo que é falado, ensinado e se está ali no contexto bíblico ou não. Então a gente traz pelo pressuposto que a igreja traz uma única mensagem, traz uma única mensagem. E agora a gente pega uma armadilha. Qual seria a armadilha? Se o nosso inimigo da nossa alma não pode destruir essa mensagem, ele não pode destruir o evangelho. Então o que ele faz? Ele faz várias versões do evangelho erradas, distorcidas, exatamente distorcidas, e joga dentro de algumas igrejas, de algumas instituições, entendeu? De pessoas que não têm, como se falou, um conhecimento da verdade. Então ela trata aquilo que ela entende como verdade. Então a gente pode ter uma ideia assim: o Satanás não pode derrubar o evangelho, não pode destruir o evangelho. Então, qual é a estratégia dele? Ele faz várias ideias parecidas, que parecem que é a mesma coisa. Que a Bíblia chama de doutrina de demônios. Doutrina de demônios, parece que é isso. E hoje em dia, né, pastor, várias pessoas que têm mau conduta no púlpito, né? Várias igrejas que têm o seu pastor principal falando coisas absurdas que a igreja condena, entendeu? Então essa é a estratégia que nós temos que se apegar. Por que tem várias igrejas com várias denominações, com várias ideias, coisas diferentes? Porque essa é a estratégia para enganar aquelas pessoas que não conhecem o evangelho de verdade. E com certeza. E a Bíblia também fala que o povo às vezes quer ouvir essas coisas. Então, elas têm vontade, não sei. Porque a Bíblia fala que as pessoas vão escolher mestres que mais se adequam à maneira que eles pensam. Então a gente vê aí que é uma falta de renovação da mente, como fala lá em Romanos capítulo 12, que lá fala que a renovação ela se dá pelo conhecimento da palavra, a palavra de Deus, que vai trazer a renovação à nossa mente através do entendimento que o Espírito Santo nos propõe. E ao receber essa renovação, nós então vamos começar a entender e a receber a orientação do cabeça que é Jesus. E aí essas pessoas que vão estar alinhadas dessa forma, ela vai rejeitar tudo que não seja pertinente ao que Jesus deixou. Verdade. Porque já está lá, já está na palavra. Já tá feito. Não é algo que a gente tem que buscar, vamos estar buscando para que Deus venha revelar algo que está oculto. Não, já foi revelado, já está ali. E é só que as pessoas não têm gastado tempo
em trazer para dentro dele mesmo. Dele mesmo. Tá ali, mas você precisa se alimentar daquilo. Né? Sim. Tem um filósofo cristão, pastor, que ele falou um negócio que é muito interessante. Ele perguntou para ele assim: por que você não usa computador, celular, tablet para poder escrever? Você usa papel. Ele falou assim: Deus é inteligente para fazer isso. Se Deus acredita no papel escrito, eu também acredito, entendeu? Foi a única coisa que foi impossível destruir, é o papel escrito, então eu também acredito, também uso isso. E é interessante falar porque esses ensinamentos de verdade da igreja, a gente pode dizer que a Igreja de Cristo é uma conquista, né? Você vê no âmbito religioso e espiritual, é uma conquista que Jesus, ao morrer, deu para o seu povo, né? Que através da igreja você vai conquistar povos, nações, pessoas. E você vê que Jesus ele profetizou ali para Pedro, né? E você vê a autoridade de Jesus, que ele disse que as portas do inferno não vão prevalecer. Por mais que tentam, né? E por mais que até surge um monte de coisa, aí você vê que a igreja ela persiste e vai persistir até o final. É indestrutível, né? Então a gente parte por um princípio então, que é o seguinte: essas igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, que são um verdadeiro corpo de Cristo, palpável de Cristo, elas vão ser igrejas, mais hoje em dia, mais atacadas e mais perseguidas do que outras. Você concorda, pastor? Concordo, pela questão de você não vai se encaixar nas ideias, nas filosofias, nas coisas que são faladas, né? Uhum. E quando se trata de, por exemplo, do confronto com o pecado, né? Isso é bem relevante, porque às vezes tem pessoas que não querem ser confrontadas. Verdade. E a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo nos confronta. Então, às vezes nós vamos nem querer ouvir a voz do Espírito Santo dentro de nós, porque ao se deparar com a palavra, ao se deparar com o verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho fala que eu tenho que morrer. Te opera, né? Então, você fala que há uma relação lá, se Jesus ele passou pela cruz e morreu, lá eu também tenho que passar pela cruz e morrer. Né? Só que essa morte tem a ver com a minha carne, as minhas paixões, e eu corro um risco em não aceitar ou não trazer isso para a minha vida, que é o que está lá em Romanos capítulo 1, que fala que ao não trilhar esse caminho ou adorar a esse Deus, eu posso ser entregue às paixões da minha carne, do meu coração. É o que tem acontecido nesses dias. Né? Essa rejeição acaba prejudicando a pessoa, ela é entregue. Né? Deus permite, como se dissesse: olha, estou dando uma oportunidade, para você seguir para o seu bem, mas você não quer, então eu vou deixar que você viva aquilo que você está querendo viver. Então isso é muito perigoso. É muito perigoso. Tanto é que nos nossos dias é evidente isso, e antigamente também. Eu separei um versículo aqui, Colossenses 1:24, diz assim, agora, Paulo falando: me alegro em meu sofrimento por vocês. Ele falando para a igreja de Colossos: e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então ele está falando, vai vir umas aflições aí, vai vir umas perseguições, só que o corpo de Cristo é indestrutível, nesse âmbito espiritual de corpo. A gente tem que ter uma ideia que, todo mundo acho que já sabe disso, né? Mas é bom frisar que a igreja não são as paredes, são as pessoas que compõem, né? Aquela reunião ali, aquele carral. Então, como que eu formo uma igreja? É um grupo de pessoas com o propósito de Deus, com o verdadeiro evangelho, fazendo o evangelho evoluir nações e nações. E podemos colocar os dois pontos principais, que é crescer juntos no conhecimento do Senhor e fazer discípulo. Isso. E que seria o pregar esse evangelho e ensinar que as pessoas permaneçam nele, né? É verdade. E isso é tão sobrenatural que a Bíblia diz que tem algum tipo de relação que Deus tem com o povo que só é dado quando você está em igreja, quando você está em grupo, em santos, né? Então, tanto é que até a vitória sobre algumas questões que a Bíblia fala que a nossa luta é totalmente espiritual, né? E a Bíblia ali fala em Efésios que Deus ele constituiu esse poder
está acima e ele deu a igreja. Ela fala que ele faz conhecido a igreja. E o objetivo de estarmos juntos é nós estarmos se revelando ao mundo e também nos apontando ali nas regiões celestiais para combater aquilo que se levanta. Então é uma importância na união, na perseverança, no estarmos juntos, na adoração, no ensinamento, nós estamos se tornando oposição a todo o sistema maligno desse mundo. Legal. Então, como que eu vou entender no âmbito denominacional que a gente vê? Se dá uma pesquisada rápida, você vê que tem igrejas que são dominadas pelo seu governo, pelo seu parlamento, né? Você não pode pregar, falar essas coisas que você vai ofender esse tipo de pessoa, você não pode falar outra coisa, vai ofender outro tipo de pessoa, é mais registrada assim, não é tão velada, né? Não é tão velada. Nós estamos chegando numa época em que daqui a pouco você não vai... Qualquer coisa que você for pregar da palavra vai ser uma ofensa. Alguém você vai ofender. Vai ofender. Aí a questão de, às vezes, a gente ter o discernimento de entender o que Jesus ele demonstrou. Jesus ele disse que ele não veio para julgar o mundo, mas ele é contra o pecado. A gente vai tentar distinguir essas duas coisas, porque Jesus ele ensinou que nós devemos amar todos, mas nunca compactuar com o pecado. Mesmo assim, vai chegar um tempo que as pessoas não vão conseguir enxergar, mesmo que a gente tente separar essas duas partes, entendeu? Nós estamos contra a pessoa, mas simplesmente por estar contra o pecado, a pessoa vai se sentir ofendida, porque ela gosta daquilo. E isso é tão legal, pastor, que você está falando que num estudo de teologia sistemática, as pessoas falavam assim, essa ideia de amar o próximo é impossível acontecer. É impossível acontecer. Amar quem faz mal para você, dar o outro lado da face, se te roubar a capa dele também a túnica, isso é impossível de acontecer hoje em dia. Só que na teologia sistemática, a ideia assim de você amar o próximo, não é você amar todos como você ama quem você tem mais intimidade. É você não ser para ele o que ele é para você. Entendeu? Você não ser uma pedra no caminho dele como ele está sendo para você. Aí já abre sua mente, tipo, se eu não for algo ruim para ele, logo eu já estou amando ele, né? Então é muito importante saber como que eu vou amar o próximo nessa ideia de conteúdo de... Hoje em dia tudo muito ofensivo, tudo muito ofender. É só eu não ser para ele, eu não ser para ele o que ele é para mim. Entendeu? Somente isso você já está aplicando já essa recomendação. Então, no âmbito ideia de denominação, pastor, como que eu vou entender se realmente essa igreja está pregando o evangelho correto? Como que eu vou ter uma ideia de base, assim, de rocha, né? Como Cristo disse, sobre essa rocha, como eu vou saber? A gente separou um versículo aqui que é muito fácil, né? Se a sua igreja, a igreja que você vai, tem esse versículo como fé, né? Como tábua de coração, logo essa igreja tem uma grande chance de ela estar pregando o evangelho. Efésios 4, do 4 ao 6, diz assim, ó: há um só corpo e um só Espírito, também como foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Então, se a igreja que você frequenta tem essa ideia que só existe um Deus, um só Espírito, um só batismo, uma só salvação, aí tem coisa boa, né, pastor? Com certeza. E um ponto importante é a pessoa conhecer sobre Jesus. Se você conhecer sobre Jesus, você vai conseguir identificar tudo aquilo que não tem a ver com esse fundamento. Sim. E aí você tem como fazer ali uma análise ali, se de repente, se aquele lugar ali realmente está de acordo com a própria palavra, né? Isso é muito importante. Verdade. E é bom para a gente trazer para a vida, porque tem muitos cristãos e até os novos convertidos tem muita dúvida no que refere, eu posso assistir televisão, eu posso cortar o cabelo, eu posso jogar bola, eu posso não sei o quê. Isso são, para mim, na minha opinião, pastor,
doutrinas, vou dizer assim, secundárias. Gálatas capítulo 5 diz que eu sou livre. Agora até que ponto eu posso exercer a minha liberdade? Eu acho que cada um ele tem que avaliar. Tem coisas que um pode fazer que o outro, se fizer, ele vai pecar. Sim. O outro não. Legal. Você entendeu? Porque tem a ver com aquilo. A Bíblia, lá no livro de Tiago, diz que nós somos tentados pela nossa cobiça. Então tem coisas que você vai ter que lutar que o outro não precisa. O outro está lutando Minha sobre tentação algo, não é a sua, né? você entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa ela poderia ir num lugar ou passar em outro e não teria nenhum problema conviver com aquilo. O outro já não poderia. Sim. Porque a Bíblia nos ensina aqui que a gente tem que fugir da tentação, fugir da aparência do mal. Então a gente tem que olhar para dentro de nós, né? E o apóstolo Paulo também ensina algo muito importante. Se você for fazer algo que de repente o seu irmão possa se escandalizar, não faça. Porque ele fala que às vezes tem pessoas que não estão às vezes no mesmo nível de fé que você. E por ele, você não às vezes se abstém de fazer, não por ser uma regra, uma obrigação, mas por preservar, às vezes, a vida ali daquele irmão naquele momento. Por isso que toda a nossa atitude tem que ser bem pensada o que você vai fazer, muito bem orada antes, muito bem direcionada, né? Então, a gente tendo esse versículo, pastor, Efésios 4, do 4 ao 6, a gente convida você a conhecer mais sobre o fundamento. Se você é um novo convertido, ou se você não sabe se a sua igreja é uma igreja de verdade, procure buscar nos fundamentos, né, pastor? Não se preocupe em será que eu posso televisão? Não posso. Procure entender os fundamentos, que aí é mais importante. Por exemplo, essa questão de televisão, você vai escolher o que você vai assistir. É verdade. Você entendeu? Se eu disser assim, tudo que tem na televisão não presta. Não, tem coisas que dá para você assistir, tem coisas que não. Né? Tem coisas que você não deveria, porque a Bíblia diz que primeiro que tudo que é santo, agradável, puro, né? Porque a gente tem que perceber que todas essas coisas que podemos colocar assim, que são neutras, né? Tem um intuito de, às vezes, pode te prejudicar espiritualmente, a maneira como você enxerga as coisas. Né? E, então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o participar ou assistir alguma coisa pode trazer uma ideia diferente que vai te prejudicar na sua comunhão com Deus. Verdade. Então tem coisas que é bom não participar, não interagir com aquilo, que você vai estar sendo preservado. Né? Tem pessoas que podem assistir que não teriam esse problema, outros não. Então a gente tem que ver, até hoje tem muita coisa ruim, né? Então a gente tem que filtrar muita coisa, até questão das crianças, da família, né? Sim. Tem coisas que não tem como. Então, como base da igreja, nossa linha de pensamento, a base da igreja é um só Deus, um só batismo, um só Senhor, uma só salvação. Então, eu conheço igrejas que tem dois deuses, um Deus de semana, um Deus de final de semana. Isso a Bíblia já está refutando logo de cara, entendeu? Então é um só Deus, um só Senhor. O Evangelho diz que esses outros aí são como se fosse uma distração, né? As raposinhas que vêm, né? Coisas pequenas que te atrapalham a ver a verdade. Até é interessante assim, você citou agora, só um Deus, um só Senhor, né? E isso até serve para a gente entender a questão da liberdade. Por exemplo, eu sou livre para fazer qualquer coisa, mas se eu realmente amo a Deus, eu vou procurar ver o que Deus se agrada. Toma. Só isso. É isso aí. Esse é o ponto. É isso aí. Não interessa o que eu... É isso aí. Interessa eu agradar a Deus. Então, o meu Deus, ele não gosta de tais coisas. Então, mesmo que eu goste, eu vou procurar fazer e procurar amar, porque se eu fizer algo também por obrigação, por Deus está mandando me fazer, só que eu queria fazer, não, eu tenho que buscar esse relacionamento com Deus para que Ele mude
a maneira de eu agir e de pensar sobre E eu vou te falar que esse raciocínio seu é o início de um crescimento de felicidade verdadeira, que não depende de drogas, de bebidas, de nada. Essa, para mim, pastor, é uma felicidade verdadeira, de você agradar a Deus, não fazendo às vezes isso que você falou. Porque se você pensar dessa forma, você não vai entrar em discussão. Exatamente. Porque se você olhar para a palavra, tá claro. Tá claro. Não é regra. Porque assim, eu posso fazer qualquer coisa, mas Deus continua santo, da mesma maneira. Como se fosse uma sugestão. Eu mesmo ontem, e ele não se relaciona com algumas coisas. Sim. Ele tem coisas que ele abomina, tem coisas que ele não aceita. Então, se eu quero agradar ao Senhor, se eu quero ser alguém agradável diante dele, eu vou olhar, né? Isso aqui, Deus, a gente faz isso. Você quer agradar o chefe, quer agradar alguém, ou alguém que você ama, você fala, não vou fazer mais isso porque a pessoa que me ama não gosta disso. Aí você não faz. Os casados entendem muito disso. Bom, então, no âmbito denominacional, essa é a ideia de Efésios 4:6, né? Agora, no âmbito espiritual, ela é mais relevante ainda, a igreja, porque a eclésia, né, que é uma congregação de pessoas, da ideia de você estar junto, comunhão, reunião de pessoas, né? A gente separou aqui, Efésios 3:10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Olha que interessante esse versículo. A igreja na multiforma de sabedoria de Deus. Não é uniforme, né? Não, é multiforme. Então a gente vai... E é interessante que você consegue ver isso, né? Diversos lugares ali diferentes e Deus ali usando diferentemente, né? Várias igrejas para lhe mostrar a sabedoria de Deus. É o mais importante, que seja conhecido os principados e potestades. A igreja ela tem essa função. Eu vejo representar a Deus nas regiões celestiais. Eu vejo isso multiforme também, pastor, no âmbito social, assim. Um exemplo, uma igreja é colocada nesse bairro. As pessoas que formam aquela igreja têm uma identificação com aquele bairro, você concorda? Que assim fica mais fácil da gente chegar ao coração das pessoas, né? O jeito de falar, o jeito de... Uma igreja que fala português vai para a Zâmbia, ninguém fala português. Como é que você vai pregar o evangelho? Né? Uma igreja alemã vem aqui para o nosso bairro. Como é que uma igreja alemã vai pregar no nosso bairro? Não tem. Então, isso também eu vejo nessa multiforme sabedoria de Deus, várias igrejas de vários pontos, né? Com várias ideias de você poder pregar o evangelho de uma forma que a pessoa entenda, que seja claro, né? Porque essa multiforme sabedoria de Deus também é uma ideia, tipo assim, essa ideia só vai sair se você estiver em comunhão, amigo. Com certeza. Né? Se você estiver ali com as pessoas que sofrem igual você sofre, que já se livrou daquele problema, vai te ajudar, né? Um tipo de sabedoria, um tipo de ideia, né? Que os pastores falam muito. Às vezes você está passando por um problema que seu amigo já passou e já se livrou e para te ajudar, né? Qual que foi a estratégia que você usou para tirar desse pecado de estimação? E ao fazer isso, a gente entende que essa luta que a gente fala aqui contra principados e potestades, essa batalha espiritual, às vezes as pessoas olham para isso e pensam que é algo que está separado. Mas na verdade o espiritual e o físico eles estão ligados Diretamente. No momento em que às vezes você está conversando com uma pessoa e você está falando de Jesus, você está ali tentando liberar ali uma semente, você está lutando nas regiões celestiais contra principados e potestades, que está agindo ali, que vai impedir de ela receber a sabedoria de Deus. Então é uma luta casada ali. A gente tem que ter o entendimento que é 100% espiritual, mas reflete no natural. Então, ao lidar com pessoas, muitas vezes você vai estar enfrentando essa luta espiritual, com certeza. Legal. Então, a igreja no âmbito espiritual ela é muito mais relevante que no denominacional, né, pastor? Então, porque esse versículo de Efésios 3, ele diz que tanto no espiritual, em potestades, em principados,
a igreja tem uma relevância, né? E na parte física que está na Terra também. Então, o espiritual dela é mais relevante do que no denominacional. O que isso quer dizer? Às vezes, a sua igreja, igrejas que tem um nome tão bonito, gigantes, milhares de membros, uma igreja que não tem tantos membros, não quer dizer que essa igreja que tem poucos membros não seja uma igreja espiritual. Com certeza. Né? Então, às vezes tem que separar. Igrejas que têm bastante seguidores no Instagram, no YouTube, milhões e milhões de membros, e pessoas que não têm tanta, vamos dizer assim, uma exploração, destaque, relevância assim, não quer dizer que essa igreja seja uma igreja pecadora, de pessoas pecadoras, né? É mais a questão a gente tem que entender por espiritual, que aí é muito mais relevante, com a ideia de você trazer... Tanto é que na carta das cartas de Apocalipse fala da igreja que era pequena, tinha pouca força, né? Sim. Mas Deus estava olhando também para essa igreja, né? Pois então aí é mais pela qualidade mesmo, né? A qualidade da sua igreja mesmo. Não a questão de ser voluposa. Aí a relevância espiritual que é mais importante, né? Se é igrejas carnais que nunca oram, nunca falam dos espirituais, tem alguma coisa errada aí, né? É complicado, porque além de, às vezes, não orar, às vezes o conteúdo bíblico, às vezes ele tá meio distante também. Sim. Às vezes é um foco muito para coisas humanas, né? E a gente tem que entender que o próprio capítulo 4 de Efésios fala que os ministérios que é liberado de ensino profético, evangelístico, é para aprimoramento dos santos. Sim. E que aprimoramento é esse? É um aprimoramento daqui do meu interior. Então as coisas externas elas são importantes? São, mas as coisas internas também são. Tem que haver um crescimento, eu tenho que olhar para trás e conseguir enxergar uma evolução no meu relacionamento com Deus. Tanto é que a palavra que eu tenho que crescer e prosseguir no conhecimento. Se do contrário, algo está errado. Ou está errado com a pessoa que não está se interessando por isso, ou está errado com a instituição que não está procurando ensinar. Mas aí hoje nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos procurar olhar para isso, né? Se você não está recebendo ensinamento ou se você não está querendo ser ensinado, mas tem que ter as duas coisas. Então a gente entendemos então que a igreja é um corpo, é um grupo de pessoas, não um prédio, um telhado, um instrumento. E essa ideia foi dada por Jesus, né? Mateus 16:18 diz assim, ó: pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí Jesus está dando a ideia que uma igreja de verdade tem um fundamento, né, pessoal? Tem um fundamento. Que a própria palavra chama de alicerce. Né? Alicerce. Então, e esse alicerce são os próprios princípios e ensinos, né? De Jesus. Legal. Porque antes de Jesus havia os ensinos, Jesus ele veio trazer ainda uma relevância maior, né? Que ele foi o ensino vivo, né? Que andou aqui e deixou ainda uma herança maior aí para nós. Sim. Algumas linhas teológicas dizem que o início da igreja foi em Atos, né? A ensina do Espírito Santo sobre os discípulos. Ó. Eu até separei aqui, ó, Atos 2:1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí a partir desse evento que começou, né, o crescimento geográfico e numérico da igreja, num contexto de base de ensinamentos de Cristo. É o interessante que os discípulos eles começaram a sair, né, por diversos lugares, e cada lugar que eles passavam, que aí era pregado ali o evangelho, eles ficavam ali por um tempo ensinando, né, falando, e acaba se tornando ali um grupo que depois continuava ali, e aí o trabalho era diferente. Enquanto os discípulos passavam de lugares em lugares, trazendo as boas novas,
ficando um tempo ensinando eles, depois aqueles que ficavam tinham o trabalho de fazer com que aqueles permanecessem e crescessem. Verdade, é. Para contexto histórico, a gente separou aqui uma pesquisa rápida aqui, ó. No ano de 49, depois de Cristo, acontece o primeiro concílio, que é onde começam a ser, na igreja, assim, um grupo de pessoas a ser distribuído cargos eclesiásticos, no ano de 49. Começa também os ministérios, né, a convocação dos diáconos, em Atos 6, a congregação dos presbíteros, em Atos 14, pessoas que vão, dentro desse grupo, trabalhar de forma diferente. É o que diz o nosso versículo base, né? Que são, um corpo tem vários membros, cada um faz uma função, né? Então, a partir disso, o crescimento da igreja foi dado cargos para cada um. Isso que, às vezes, a pessoa fala assim, mas por que só um cara prega, só um cara faz louvor, só um cara cora oferta, só um cara ajuda? Ali são cargos, são direcionados para a evolução de um grupo. Né? E as pessoas também, elas podem estar também cooperando no próprio testemunhar, pregar, né? Ganhar vidas ali. Ela também está fazendo uma ramificação do corpo, porque o trabalho na igreja não acaba ali no culto, né? Quando você vai para sua casa, você vai para o seu trabalho, você está ali ramificando o corpo, está ainda fazendo parte daquele corpo. E ali realmente que você também está trabalhando ali. E na igreja eu recebo a instrução, eu recebo a capacitação. Ali quando nós estamos juntos, né? Deus ali ele nos trata e nos libera sobre nós. E quando nós saímos daquele lugar, é como se fosse nós fizemos ali uma reunião de trabalho. Legal. Né? Deus ali passou as orientações, tirou as dúvidas, te abençoou. E aí quando nós estamos fora, é onde nós estamos ali tendo os nossos contatos, os lugares onde outros não podem ir, onde eu posso ir, e você está representando Jesus aí nesses lugares. Legal. Então eu vejo assim que o ensinamento de Jesus serve como base até na área dos negócios, né? Na área acadêmica, né? Um modo de reunião, um modo de ser. Tem uma das parábolas de Jesus que, se você for olhar, ele trata como um empreendimento, né? Um empreendimento, legal. Que ele deixa algo na mão ali da pessoa e ele não multiplicou, não fez crescer, né? E é basicamente o que Deus espera de nós, né? Na questão do reino. Do reino, legal. Então a gente vê que a igreja é universal. Significa que ela está presente no mundo inteiro. A igreja não é restrita à raça, um país ou um continente. Isso quer dizer que se você for em qualquer lugar do mundo, vai ter uma igreja. Em qualquer... Hoje você passa numa estradinha de terra, lá, daqui a pouco você acha uma igreja. Infelizmente, tem um bar e uma igreja, né? Ou um McDonald's e uma igreja, né? Então, eu já vi pessoas que compraram fazendas, assim, vou comprar uma fazenda gigante. O que você vai fazer na casa? Primeiro eu vou fazer uma igrejinha. Né? Primeiro eu vou fazer uma igrejinha, depois eu faço... As cidades antigas tinha lá, a praça tinha uma igrejinha. Isso, era ponto de referência, né? Então a igreja é universal, então ela é no âmbito global, ela não restringe a raça, continente nem país. A igreja também é triunfante no composto de pessoas que estão lá para se ajudar, né? Até a gente está conversando sobre isso, né, pastor? Para se ajudar, para entender um propósito de Deus, entender, não que se você vai entrar na igreja você vai ser um invencível, né? Só que ali você vai entender o propósito, vai entender às vezes melhor a sua dificuldade, o seu pecado, né? Um grupo de pessoas que te ajudar, né, pastor? Isso é importante em entendimento, porque às vezes onde é importante às vezes a gente ter um entendimento pleno das coisas do Senhor, porque às vezes a gente pode pregar algo que pode dar um entendimento errado, porque quando Jesus ele diz, vinde a mim, vós estáis sobrecarregados, né? Ele está falando de algo muito mais excelente. É claro que se a gente olhar, por exemplo, para Mateus 6, Jesus ele disse que se nós estamos ali buscando o reino de Deus, tem coisas que são acrescentadas na nossa vida, mas a gente não pode dizer para a pessoa assim, vem para Cristo que
que Vai você facilitar. vai como se tivesse ganhado na loteria. Se você é rico, você vai ficar pobre, né? Você não vai ter mais problema nenhum, né? E não é isso, né? Nós recebemos o tesouro maior, Deus está conosco, nós vamos ter orientação, nós vamos ter um equilíbrio emocional na nossa mente, porque o Espírito Santo vai habitar dentro de nós, mas nós também vamos ter dificuldades, porque nós estamos, primeira coisa, inseridos num mundo que é maligno. Nós sofremos a ação da nossa carne, que nunca vai se converter, e nós temos um adversário. Então esses ingredientes, vai ter dias que não serão fáceis para nós, mas aquele que estiver em Cristo, ele vai sempre ser vencedor. Verdade. Então a igreja triunfante até tem a ver com isso. Em Cristo nós somos vencedores. Mas não quer dizer que nós não vamos ter lutas. Sim. A pessoa quer ganhar sua família para Cristo, ele vai passar por momentos adversos, que ele vai ter que buscar em Deus a força. Aí também traz uma ideia de corpo, né? Se você está ligado a um corpo, você tem uma função que às vezes até no seu âmbito social, acadêmico ou de família, você vai ter uma relação melhor, né? Vai saber conduzir a sua vida melhor, estando dentro de um corpo, né? Estando dentro de um grupo de pessoas, né? Isso também, eu conheço jovens que falam assim, só de eu ir na igreja, o meu modo de falar com pessoas já mudou. Só de eu conhecer pessoas que têm a mesma dificuldade que eu já estou melhor, porque eu achei que só eu sofria aquele problema, só eu tinha aquela dificuldade, né? Então, no Triunfante é mais ideia de não, mas tudo vai dar certo. Porque a gente a nossa batalha vai se findar, ou quando a gente morrer em Cristo, Ou quando o apóstolo Paulo fala, guardei a fé, cumpri ali, né, entreguei ali, acabou. Ou quando Jesus voltar, que nós vamos ter ali o corpo glorificado, né? E aí já né, não vai ter mais nenhum problema aí, é só seguir para a eternidade. Mas enquanto nós estivermos aqui em vida, então nós vamos estar lutando todos os dias contra o pecado, né? Diária. Tem dias que a gente vai ter algumas dificuldades maiores, mas sempre aquela esperança e a fé que tudo isso vai passar e a gente continua seguindo e permanecendo em Cristo. Legal. Um versículo também que é muito legal, pastor, que a igreja é única e perfeita. Efésios 5:27 diz assim, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A ideia aqui a gente tem que pensar o seguinte, no céu não haverá igreja Sozo, igreja Batista, igreja Quadrangular, igreja Assembleia de Deus. Vai ser uma única igreja. A igreja de Cristo. A igreja de Cristo, entendeu? Então é uma única igreja. Então, se o seu irmãozinho é da Batista e você é da Sozo, não quer dizer que ele não é da sua igreja, que ele não é cristão. Correto? Então, no céu vai ser uma única igreja, né? Vai ter lá de diversas denominações, que a gente viu aqui que a dominação é importante, mas a parte espiritual é mais importante. Então, no céu vai ter uma única igreja. Vai arrancar o seu uniforme de batista, de Sozo, o linho fino, branco. Vai colocar algo mais que a neve, né? Então é importante a gente ter isso também, né, pastor? Que uma única igreja vai subir. Não importa a dominação vai ficar aqui. Vai ser uma única igreja, um único corpo, né? Na Bíblia, a igreja é vista como santuário santo do Senhor. Efésios 2:21. Ela também é vista como corpo de Cristo. Efésios 4:12. Ela é vista também como noiva de Cristo. Apocalipse 21:2. Casa de oração. Isaías 56:7 e casa do Senhor, Salmo 122:1. Interessante aqui no ponto da noiva de Cristo, né? A gente vê que a Bíblia ela traz essa relação da aliança, né? No Velho Testamento Israel era a esposa, né? Com relação a Deus, né? Certo. E manteve essa mesma relação se Deus é pai. Sim. Israel era visto ali como a esposa, Jesus ele é o noivo e a igreja é a noiva que aguarda a vinda do noivo buscar para morar, e aí vai ter a festa de casamento para a eternidade estarem juntos, né? Então a questão da fidelidade ela ainda continua, né? E nessa questão de fidelidade que
que entre todas as coisas. É na minha liberdade, mas eu preciso me manter fiel ao noivo. Então tem coisas que eu não vou fazer por amor ao noivo. Eu faço até uma analogia legal, pastor, que diz assim, no princípio lá você vê, Deus, um casal no jardim. Deus, Adão e Eva no jardim. No fim da Bíblia, Apocalipse, mesma coisa. Deus, um casal no jardim. Deus, Jesus, a sua igreja no jardim. É a mesma coisa, né? O pensamento de Deus é esse, não muda, entendeu? No final vai estar um casal no jardim, Jesus e a sua igreja na Nova Jerusalém, né? É a mesma coisa. Que façamos parte dessa igreja, né? Com certeza. Essa é a melhor de todas. É a melhor de todas. A gente separou aqui, lógico que tem muito mais evidências, mas a gente separou algumas funções mais relevantes da igreja, né? Número 1, cultuar a Deus. Mencionado em Lucas 4:8. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor e o seu Deus, e só a Ele preste culto. Né? Outra função da igreja é edificar os membros, né? Que a gente vem falando. 1 Tessalonicenses 5:11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Uma outra função também é evangelizar o mundo. Mateus 28:19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. E em quarto, atender ao pobre, né? Deuteronômio 5:15 e 11. Pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente habitarás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado, para o teu pobre na tua terra. Então, é interessante que aqui na tua terra, a gente entende aqui que é aqueles que você tem conhecimento, né? No momento que você pode fazer, sim, a Deus está te dizendo se você pode fazer, ou se mesmo que eu não posso fazer, mas de repente você pode arrumar alguém que possa, né, de alguma forma atender. Alguém bate a sua porta, né? Eu não tenho nada. Pode olhar alguma coisa. Você pode. Se Deus enviou aquela pessoa para bater na sua porta, tem alguma coisa lá que você motivo, pode. Né? E eu acho que esses pontos estão. Parece que não, mas estão ligados, né, pastor? Se você cultua a Deus, logo você vai procurar que o seu irmão também cultue. Então você vai logo edificar o seu irmão. E nada melhor do que o que um salvo quer é que outro também seja salvo. Aí vai na parte de você evangelizar. Tipo assim, o que eu recebi de benefício, eu quero que o meu amigo, minha família, exatamente, também venha receber. Isso. Tudo que um salvo quer é que outra pessoa também experimente essa salvação. Então, logo você cultua a Deus, você edifica o seu irmão e vocês também querem que outras pessoas experimentem disso, né? Isso é a igreja na nata, né? na raiz, né? Então, a gente tem uma ideia também que uma pessoa, algumas pessoas dizem, né? Mas eu não vou para a igreja e eu também sou cristão, vou ser salvo. Não necessariamente está errado, não está certo esse pensamento, né? O que a gente tem a entender é o seguinte: a salvação, ela não independe de outras coisas, né? Mas no prosseguir do conhecimento, por exemplo, eu sou salvo. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Se eu busco a comunhão com Deus, o Espírito Santo, que é como a gente falou, do corpo, ele vai direcionar essa pessoa para estar ali. Sim. Então eu entendo que às vezes a pessoa, se ela não quero participar, de repente ela está com alguma coisa no coração que ela viu, presenciou, ou brigou com um irmão, ou alguma coisa aconteceu ali que ela não quer participar, e esse ponto dentro do coração da pessoa pode ser perigoso. Então a gente já vai quebrar outro paradigma aqui, presta atenção. Uma pessoa fala assim, eu não vou para a igreja, faço meus cultos, minha oração ali, e meu coração está em paz. Isso a Bíblia já diz que não é um conceito bíblico.
Não, porque só o fato da pessoa ficar discutindo disso já mostra que não tem Já paz. mostra. Então, mas Porque assim, você pode ver, as pessoas que não querem sempre estar discutindo sobre isso, que não precisa, por exemplo, quem está ali, você não discute, você nem pensa sobre isso. Então, a nossa opinião seria o seguinte: se você é salvo, você quer estar dentro da igreja para cultuar quem te salvou, certo? Você quer ajudar de alguma forma? Você quer ajudar de alguma forma. Como assim? A Bíblia mesmo vai, nesse versículo que vamos ler agora, vai quebrar no meio essa ideia de que você não precisa ir para a igreja. Como? Vamos lá. Hebreus 10, 25. Presta atenção. Não deixei-vos de se reunir como igreja. Não deixei-vos de se reunir como igreja. Segundo o costume de alguns. Mas procuramos encorajarmos uns aos outros, ainda mais vocês... Vem que se aproxima o dia. Hebreus está dizendo assim, ó, não deixe de essa ideia de ficar que eu não tenho que ir para a igreja, esquece. Porque assim, vamos entender uma coisa. Como que eu vou exercitar o meu amor, que Jesus disse, amar o seu próximo mais que mim? Se eu estou sozinho? Então a Bíblia aqui corta no meio essa ideia de pessoas falando que não preciso ir para a igreja para fazer parte do corpo. Está errado. O conceito bíblico diz que não, Hebreus 10, 25, se que você... Tem que sempre procurar estar junto. Tem que sempre procurar estar junto, exatamente. Se Deus deu essa orientação, Ele conhece o coração da pessoa. Porque se você for entender qual é a estratégia de Satanás, o livro de Efésios capítulo 6 diz que ele trabalha nos pensamentos, dardos inflamados. Se eu estou sozinho, eu não tenho ninguém para compartilhar, para conversar. Bombardeio de pensamentos. Aí você não tem ninguém para te orientar. Você está com um pensamento, você não tem ninguém para você conversar. Você é um alvo fácil. Agora, se você está em outra pessoa, você chega e fala, estou com umas coisas aqui, aí você conversa, interage. A pessoa fala, não, isso vai aqui, não aceita isso. Tem aquela conversa. Né? O outro irmão vai estar orando por você. Sim. Né? E aí vocês vão vencer juntos. Pode ver que quando Deus tirou o povo do deserto, Ele não mandou cada um, vocês estão livres, cada um vai pular. Não, Ele guiou todo o povo no deserto. E aqueles que iam se desgarrando, eles foram perecendo. Sim. E assim nós temos que observar. A Bíblia ela fala que a comunhão das pessoas é como uma brasa. Né? E se você tira a brasa ali do fogo, a tendência é esfriar. E aí qual é o grande engano? O grande engano é a pessoa, ela tem o conhecimento da palavra, ela faz ali uma oração, mas será que ela está tendo comunhão realmente com o Senhor? Sim. Porque muitas vezes nós vamos precisar estarmos juntos para que Deus ele libere algo no nosso coração, no meio de nós, que nos favorece. E para algumas pessoas, pelo menos para mim, pastor, é claro, você entende, Deus é um Deus de padrão. Eu tenho por ideia que cada verbo, cada advérbio, cada conjunção que está na Bíblia não é de bobeira. Está lá por um motivo. Por que eu estou falando isso? O escritor de Hebreus ele diz, não deixemos de congregar ou de se reunir, como algumas Bíblias está, como igreja. Não tem que reunir como igreja, segundo o costume de algum. Então, o escritor de Hebreus percebeu que algumas pessoas do tempo dele estavam deixando de se reunir. E ele coloca aqui, mas procuremos encorajarmos uns aos outros. Isso cai no que você está falando. Por que ele colocou encorajar? Porque tem pessoas que estão desgarrando. Exatamente. Então, no conceito de igreja, você ganha um encorajamento, aquela motivação, aquela vontade. Você ganha vamos dizer assim, um impulso a mais, né? Então, esse verbo encorajar, acho que casa certinho. Dentro da igreja, um vai encorajar o outro. Vamos supor que uma pessoa não aceite essa explicação, né? Uhum. Vamos partir para uma segunda explicação. Jesus, ele fala lá no livro de João, e antes de ele orar pelos discípulos, ele diz assim como eu e o Pai somos um, que vocês sejam um conosco. Certo. Então, se a gente olhar, tem lá Pai, Filho e Espírito Santo. São um. E ele está dizendo que o corpo de Cristo
a igreja que foi instituída, que não é algo criado por homens, precisa ser um, assim como Cristo é um. Pronto. Então a questão da unidade em andar junto, vencer junto, trabalhar junto, permanecer junto. É da origem, né? Da origem, da origem do próprio Deus. Vamos dizer assim, que vem de fábrica do homem, né? Já começou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Já é plural, né? Então aí depois Deus disse, não é bom que o homem fique só. Então é de fábrica, tá dentro do ser humano que ele seja socialmente comunicável com alguém, né? E aí vem o diabo querendo trazer as pessoas para o canto, né? Ele não foi falar com Eva quando estava junto de Adão. Quando estava sozinho. Estava sozinho. Exatamente. Então você vê que ao longo da trajetória sempre a pessoa estava só. Jesus estava lá no deserto sozinho, quem chegou lá? O pé preto. É verdade. Então, em suma, pastor, eu até coloquei uma observação na Reforma Protestante, tem um reformador, o John Knox, que eu sou muito fã. Ele diz que a igreja tem como base 3 características que é imutáveis, né? Que é a pregação do evangelho, execução dos sacramentos, que seria a oração, né? O louvor, tudo aquilo que o próprio Jesus ensinou. Isso. E a disciplina dos membros, né? E essas características, elas foram a base da Reforma Protestante, que sem elas a gente não teria essas ideias até hoje, né? Então é algo que a gente vê... A gente vê que era algo que estava se perdendo, né? Ou já praticamente estava perdido, né? Porque quem estava ali do lado de fora, vamos colocar assim, que não tinha acesso, desconhecia tudo isso. Então Deus conseguiu tocar alguns que estavam ali dentro. Isso. A clareza, né? Aí podemos ver o poder do convencimento do Espírito Santo, que conseguiram começar a enxergar algumas coisas. A multiforme sabedoria. É verdade. Então, pastor, para a gente encerrar, em suma, a igreja não é lugar de pessoas perfeitas, mas sim de pecadores arrependidos. Eu entendo também como a igreja um grande hospital, né? Um grande hospital. E a gente só vai ter alta quando Jesus voltar, né? E está ali sendo tratado, né? Tem uns que estão um pouquinho mais ruins, uns um pouquinho... E aí tem aqueles que já estão um pouco melhor, que estão trabalhando ali em prol dos outros, né? Isso aí. E olhando para todos, ninguém é perfeito. Sim. Então, todo cristão verdadeiro é membro de uma igreja. Com certeza. Certo? Então, essa ideia de igreja é muito importante no desenvolvimento nosso, né, pastor, de cristão, no movimento de sociedade, no movimento de sabedoria, de evangelismo, de trazer luz às pessoas, a famílias inteiras, né? Às sociedades inteiras, a países inteiros. Então, eu entendo que toda pessoa que entendeu que Jesus é um Salvador quer estar na igreja dando culto a Ele. Com certeza. Então, que às vezes a pessoa ela sofreu consequências do mau uso daquilo que Jesus estabeleceu, né? Então houve ali algumas mutações do que foi instituído por Jesus e às vezes provocou algumas coisas, né? Então tem muitas pessoas feridas com a igreja, né? Então, mas que Deus ele vai tratar esses corações aí, porque vão se achegar a um determinado momento, vão se achegar. Isso aí. Então, em conexão isso, para finalizar, ame a sua igreja. Através da sua igreja pode acontecer coisas com você que não vai acontecer sozinho, você no seu quarto. Não tira a importância do devocional diário de cada um. Mas ame a sua igreja, preserve a sua igreja, seja parte de uma igreja, né? O próprio Jesus, olhava para Jesus tinha o momento do secreto. De madrugada ele já levantava cedo, ninguém nem via, já nem tomar café, estava lá orando. E depois ele se reunia com os discípulos para passar as orientações, estar junto em comunhão, né? E aí saía para fazer as coisas, ensinar. Então você vê que Jesus ele já mostrou, os dois são importantes. Sim. Porque se eu tivesse só em comunhão, sem estar
no lugar secreto, eu perco a conexão para poder fazer ali o refinamento, o filtro fino ali, né? Poder eliminar algumas coisas para não contaminar. Então, você vê que Jesus ele foi 100% Deus, 100% homem. E ele deixou esse ensinamento. Ele buscava ali no secreto para poder fluir no coletivo. Isso. Então a gente entende como se fosse um padrão de as duas asas do pássaro, né? A fé e arrependimento, o louvor e a oração, o devocional e a igreja. Né? Que aí a gente pode chamar o individual e o corporativo. Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Espero que a gente tenha tirado suas dúvidas, que fica claro sobre a igreja, que a igreja é uma organização feita por Cristo sensacional, né? Então não despreze a sua igreja. Se você pertence a uma igreja que não tenha fundamento, procure uma igreja que tenha fundamento, né? Corra dessas igrejas que pregam. Não se baseiem pelo que as pessoas falam, se baseiem pelo que a Bíblia diz. E sim, você vai encontrar no nosso Brasil, no nosso bairro, tem várias igrejas que pregam a verdade, né? Tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar para você entrar em uma aí e nela vou desenvolver a sua salvação, né? Com certeza. Isso aí, pastor. É isso aí, Lucas. Deus abençoe. Tamo junto. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Conosco aí, nos vemos na próxima aula. Isso aí.